Fala, meus magrelos e minhas bombadas, como é que vocês estão? Aqui é o Magrelo Bombado e hoje eu tô fazendo mais um vídeo aqui, espalhando o Evangelho, lendo a palavra do Senhor Jesus. E bom, é aquela mesma explicação. Eu vou fazer nesse modo de podcast, nesse modo de gameplay, porque o trabalho que dá para gravar a Bíblia é simplesmente absurdo. Mas bom, o importante aqui é vocês ouvirem a minha voz e prestarem atenção em tudo em que eu estou falando. Mas para não ficar só nas minhas palavras, para não ficar só nos ouvidos, eu peço para os irmãos que tiverem Bíblia em casa abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3. A gente vai ler o capítulo 3 inteiro. E quem não tem Bíblia, acompanha a minha voz. Ao decorrer da leitura eu vou fazer a meditação aqui e eu vou explicando aqui a palavra. Bom, vamos lá. As dissensões que demonstram a falta de espiritualidade. Vamos fazer a leitura. 1 Coríntios capítulo 3. E a palavra de Deus diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Virando aqui a página. Quando, pois, alguém diz: Eu sou de Paulo, e o outro diz: Eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Nas palavras de Paulo ele diz: Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, a palavra aqui é a seguinte: muita gente comete o erro de idolatrar figuras da Bíblia, como por exemplo Paulo, Mateus, João, os católicos a Maria, por exemplo. Mas eu vou te dizer uma coisa: não é Apolo, não é Paulo, não é Mateus, não é João. Quem faz as coisas acontecer é Deus. Você tem que entender uma coisa, meu jovem. Você vai na igreja, você recebe a oração do pastor, você recebe a oração do irmão, você recebe a oração, os irmãos estão orando por você. Mas pensa numa coisa: não é o irmão, não é o pastor,
Não foram eles que interferiram na sua vida ou acabaram entrando na sua vida e acabaram resolvendo aquele problema, que acabaram te dando aquele livramento. Quem dá o livramento é Deus, quem abençoa é Deus, quem faz acontecer é Deus. A única coisa que os irmãos fazem é orar. E eu não estou diminuindo quem ora. Orar é muito importante. É que cada um tem a sua parte. A gente tem a nossa parte de orar, tem a nossa parte de meditar. A gente tem a nossa parte de cristão. A gente faz a parte, a gente ajuda, a gente cuida, a gente rega, a gente planta. Mas quem faz a coisa acontecer é Deus. O crescimento vem de Deus, o milagre vem de Deus e o avivamento vem de Deus. Apolo não, também Paulo, Mateus, João, Marcos foram pessoas assim muito importantes na história da Bíblia. Mas quem fez acontecer, quem permitiu, quem deu o crescimento foi Deus. É essa a mensagem que está sendo passada aqui. É esse o ensinamento que está sendo ensinado aqui. Vamos continuar. A responsabilidade dos que ensinam. Nesse momento eu estou passando por uma grande responsabilidade aqui. Vamos ver a minha responsabilidade. Eu estou ensinando vocês nesse exato momento, então vamos lá. 1 Coríntios do capítulo 10. Não, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante. Vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o propósito o fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Bom, basicamente aqui, vamos analisar isso daqui. Aqui, ó. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano, mas ele será salvo. O que a palavra quer dizer aqui? Bom, nós temos as nossas obras. Porém, o que acontece quando alguém acaba destruindo a obra de Deus? Bom, a gente é danificado, a gente é destruído, porque é algo que a gente faz com tanto amor, a gente faz com tanto carinho, a gente faz pensando em Deus, a gente faz pensando em Jesus. Aquilo vai nos machucar, mas a gente ainda é salvo, porque a gente está fazendo com a intenção de adorar a Cristo, a gente está fazendo com a intenção de agradar a Deus. Então, se tu está contribuindo para a obra de Deus, se tu está no caminho certo, mas mesmo assim não der certo, só a tua intenção de estar no caminho certo, aquilo dali já basta. Entenda, Deus não quer que você seja um filho perfeito, porque ser perfeito é impossível.
Deus quer que você só seja um filho obediente. Como eu sou obediente, obedecendo aquilo que está na palavra de Deus, guardando todos os mandamentos, resistindo todas as tentações, não viver no adultério, não viver na imoralidade sexual, não viver na mentira, na violência, roubando, não viver na desonestidade, na influência maligna desse mundo. Ser separado das coisas ruins desse mundo. É isso que Deus quer que você faça, porque pecar não é só sobre matar, sobre roubar. Pecar é desobedecer tudo aquilo que está na palavra de Deus. Se Deus manda aquilo que está na palavra, se a palavra de Deus faz isso. Jesus falou: vão ensinando e vão fazendo discípulos. E eu estou fazendo isso. Eu estou ensinando vocês a palavra de Deus. E se esse vídeo aqui acabar inspirando alguém, e esse alguém querer pregar o evangelho, então mesmo que eu não saiba disso, eu posso acabar fazendo um discípulo. Mesmo que eu não saiba, entendeu? Olha só a importância disso daqui. Não, sério mesmo. Eu posso realmente acabar inspirando alguém fazendo isso. E se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, porque aí eu vou estar cumprindo aí a ordem que Jesus deixou. A sabedoria humana sem valor. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre sabedoria humana, lendo a Bíblia também. E vamos ver o que a palavra de Deus vai dizer de novo sobre isso. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 18 até o 23. Vamos lá. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie. Antes de começar, eu quero... esses sábios que a Bíblia está falando aqui, os fariseus, os saduceus, esses pessoais aí que estudam a palavra, que têm um conhecimento assim, mas eles não têm o Espírito Santo. Eles se apoiam apenas na sabedoria humana, mas não na sabedoria que é de Deus, né? A sabedoria de Deus, a mente de Cristo. Esses são os sábios que a Bíblia está falando aqui. Mas tipo, isso vale para qualquer pessoa atual também. Pastores que estão aí só para ganhar dinheiro e enganando os fiéis, né? Falsos pastores, né? É desse tipo de sábios que a Bíblia está falando. Sábios entre muitas aspas. Então vamos continuar aqui. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós é de Cristo e Cristo de Deus. Então, o homem, ele tem o péssimo hábito de se gloriar, se apoiar na própria sabedoria. Ainda bem que o Pai, o Deus Pai, ele fez o homem a partir do barro, a partir do pó da terra. Ainda bem que não fez do ouro, porque se o homem que é feito do pó da terra, que não é nada, já se exalta, imagina se o homem fosse feito do ouro, né? Mas bom, aqui a Bíblia fala que uma das piores coisas que o homem pode fazer é se gloriar, se exaltar, se aumentar. Eu não estou falando que
Eu não estou falando para a pessoa glorificar a Deus se achando um fracassado. Não. Até porque se você alimentar a mente de que você é um fracassado, de que você não é nada, como é que você vai glorificar a Deus tendo a mentalidade colocando na sua cabeça que você é um fracassado? É aquilo que a Bíblia acabou de dizer. Pode ser o homem, pode ser o pastor, pode ser o padre, pode ser qualquer coisa. A vida, a morte, o presente, o futuro, literalmente tudo é vosso. Tudo que fazemos não é só sobre mim. As coisas não é só para mim. Não é só para o pastor, não é só para o irmão, não é só para o fulano, não é só para o ciclano. Tudo é vosso. E nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Vamos fazer aquela leitura com calma? Portanto, ninguém se glorie a homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é vosso. E vós é de Cristo, e Cristo é de Deus. Então, independente do que fazemos, tudo é vosso. O homem, nós que somos cristãos, na verdade não é só nós, não podemos ser egoístas também, mas o ser humano não deve se apoiar na própria sabedoria. O ser humano, ele só é falho, ele só cai, ele só é derrotado porque ele só confia na própria sabedoria, na sabedoria humana, quando na verdade ele deve se apoiar na sabedoria de Deus, porque por mais que o homem faça a obra, por mais que ele ajude muito, por mais que ele seja útil, as coisas certas, as coisas elas só dão certas porque é Deus que faz, é Deus que permite e é Deus que faz o crescimento, o milagre, a coisa boa acontecer. Porque querendo ou não, Ele é o Criador de tudo e é soberano sobre todas as coisas. É dele. Tudo é de Deus. Tudo. E nós, como filhos de Deus, tudo é nosso. Basta a gente ter fé nisso. Não é do irmão, não é do pastor, não. É de todo mundo. Todo mundo que é filho de Deus, não importa a forma que você prega, não importa se tu tem a intenção de fazer a coisa certa, se tu tem a intenção de pregar o evangelho, de seguir o caminho de Deus, de seguir o caminho certo, tudo é vosso. E nós somos de Cristo e Cristo de Deus. No final das contas, tudo é de Deus, menos as coisas do inimigo. Pode até ser, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas esse é o ensinamento. O principal ensinamento que eu passo aqui para vocês é: não se apoiem na sabedoria humana, porque a sabedoria humana é falha, é limitada, mas a sabedoria de Deus é poderosa e soberana sobre todas as coisas. Então, nesse momento, vocês devem estar se perguntando: como é que eu faço para ter a sabedoria de Deus? Como é que eu faço para ter essa sabedoria? Bom, é mais fácil. Primeiramente, faça como Salomão. Salomão, como um rei, ele poderia pedir dinheiro, ele poderia pedir bens materiais, ele poderia pedir um exército muito poderoso, mas não. Ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria de Deus, e foi com essa sabedoria
que ele se tornou e foi considerado um dos homens mais sábios da Bíblia. Pelo menos eu acho não, né? Ele foi assim o homem mais sábio do Antigo Testamento, já que Salomão ele era muito conhecido pela sua sabedoria. Foi algo que ele pediu de Deus. Então, quando você orar, quando você for ler a Bíblia, independente do que você for fazer, em tudo que você for fazer, você vai trabalhar, você vai estudar. Pode ser qualquer coisa, independente de tudo que você for fazer. Você pode estar no seu quarto, você pode estar no seu trabalho, você pode estar ali. Por mais pequeno seja o que você for fazer, pode ser qualquer coisa. Sempre peça a sabedoria de Deus, porque é a sabedoria de Deus que vai te levar para o caminho certo e vai te fazer ser uma pessoa totalmente diferente desse mundo que já está podre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que essa palavra tenha tocado em vocês. Espero que Deus tenha tocado em vocês, que o Espírito Santo tenha tocado em vocês com esse vídeo. Eu peço que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Eu tô indo nessa. Peço que todos vocês andem pelo caminho certo, assim como eu. Não tentem ser como eu, mas tentem ser como Cristo. Adquirem o caráter de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu tô indo nessa e um abraço do Magrelo.